Bem-vindos a uma história que vai fazer seu coração acelerar e seus olhos grudar na tela. Em Pedra Branca, uma cidadezinha tão calma que o silêncio parece vivo. Uma casa no fim da Rua das Acácias guarda um mistério que ninguém ousa desvendar. Dona Clara, outrora a alma radiante da cidade, agora vive isolada, assombrada pela perda de sua filha e marido, em uma tragédia que pode ser mais do que um simples acidente. Luzes estranhas piscam no sótão trancado, murmúrios ecoam nas noites frias, e algo parece observar as sombras. Prepare-se para uma jornada de suspense e terror psicológico que vai mexer com suas emoções e te fazer questionar o que realmente aconteceu naquela casa e o que Clara esconde no escuro. Em Pedra Branca, o tempo parece andar mais devagar. É uma dessas cidadezinhas onde todo mundo se conhece, onde as crianças brincam na praça até o sol se pôr e as luzes das casas se acendem pontualmente às 7 da noite, como se obedecessem a um ritual silencioso. As ruas, estreitas e pavimentadas, com paralelepípedos gastos, refletem o brilho fraco dos postes antigos, que tremulam como se também estivessem cansados da monotonia. Aqui, o maior acontecimento do ano é a festa da padroeira, quando a cidade inteira se reúne para comer quentão e ouvir o coral da igreja. Fora isso, nada acontece. Nada de extraordinário, nada de inesperado. Exceto, claro, naquela casa, no fim da Rua das Acácias. A casa de Dona Clara não é como as outras. Enquanto as demais residências de Pedra Branca exibem portas coloridas, jardineiras com gerânios e varandas onde os vizinhos tomam chimarrão ao entardecer, a casa, no número 47, parece deslocada, como se pertencesse a outra história. Suas paredes de reboco descascado, outrora brancas, agora exibem um tom acinzentado, manchado pelo tempo e pela umidade. As janelas, sempre fechadas, têm tábuas pregadas por dentro, como se quisessem impedir que algo saísse ou entrasse. O telhado com telhas quebradas parece gemer sob o peso das noites, e o jardim da frente, se é que se pode chamar assim, é apenas um amontoado de ervas secas e galhos retorcidos que balançam ao vento como dedos esqueléticos. Era uma noite de inverno, uma dessas noites em que o frio corta a pele e o silêncio é tão profundo que você pode ouvir o próprio coração batendo. A neblina descia das montanhas que cercam Pedra Branca, envolvendo a cidade como um véu. As ruas estavam desertas, exceto pelo ocasional latido de um cachorro ou pelo rangido de uma bicicleta velha passando ao longe. As luzes da cidade pareciam frágeis contra a escuridão, e o ar carregava um cheiro de terra molhada e algo mais, algo indefinível, como se a própria noite estivesse escondendo um segredo. Naquela noite, a casa de Dona Clara parecia ainda mais viva, ou seria morta, do que o normal. Quem passasse por ali, se alguém ousasse, notaria algo estranho. Um brilho tênue, quase imperceptível, escapava por uma fresta no sótão, onde ninguém nunca entrava. Dona Clara, a dona da casa, era uma figura que inspirava tanto respeito quanto curiosidade. Uma mulher idosa, de cabelos brancos presos em um coque apertado, sempre vestida com roupas escuras que pareciam saídas de outra época. Ela raramente saía de casa, e quando o fazia, era para ir à missa ou ao mercado, sempre com o mesmo olhar distante, como se carregasse um peso que ninguém podia ver. As crianças da cidade inventam histórias sobre ela, que era uma bruxa, que guardava fantasmas no porão, que falava com os mortos. Os adultos riam dessas histórias, mas no fundo ninguém se sentia completamente à vontade perto daquela casa. O mistério do sótão, porém, era o que mais alimentava as conversas sussurradas no bar do seu Zé ou nas rodas de tricô da praça. Diziam que Dona Clara nunca permitia que ninguém subisse até lá. Nem o padre,
Nem o carteiro, nem mesmo o encanador que anos atrás tentou consertar um vazamento no telhado. "O sótão é meu", ela dizia, com uma voz firme que não admitia perguntas. E, no entanto, havia noites, como aquela, em que luzes estranhas dançavam na janela do sótão, visíveis apenas para os mais atentos ou os mais corajosos. A cidade inteira parecia saber, mesmo sem dizer, que algo estava errado naquela casa. Talvez fosse o jeito como o vento parecia uivar mais alto quando passava pelo número 47, ou como os gatos da vizinhança evitavam o terreno, mesmo quando havia pássaros pousados nas árvores secas. Talvez fosse a sensação de que, ao olhar para a casa, ela também olhava de volta. Não com olhos, mas com algo mais profundo, algo que fazia o estômago embrulhar e os pelos da nuca se arrepiarem. Naquela noite fria, o silêncio de Pedra Branca era quase palpável. As estrelas estavam escondidas por nuvens pesadas, e a lua, apenas uma foice pálida, mal iluminava o caminho. A casa de Dona Clara, no entanto, parecia desafiar a escuridão. A luz no sótão, fraca como a chama de uma vela, piscava em um ritmo irregular, como se estivesse viva, respirando. E então, algo novo aconteceu. Um som baixo no início, mas que foi crescendo até se tornar inconfundível. Um rangido, como o de uma porta antiga sendo aberta lentamente. Não vinha da porta da frente, nem das janelas trancadas. Vinha de cima, do sótão. Quem estivesse passando pela Rua das Acácias naquele momento, e, para ser honesto, ninguém em sã consciência poderia jurar que ouviu um sussurro misturado ao vento. Não era uma voz clara, com palavras que se pudesse entender, mas algo que parecia carregar uma intenção, uma urgência. Era como se a casa estivesse chamando, convidando alguém a subir as escadas estreitas que levavam ao sótão. E para aqueles que acreditavam nas histórias, esse convite não era para qualquer um. Era para alguém que já estava marcado. Os mais velhos de Pedra Branca ainda se lembravam de quando a casa não pertencia a Dona Clara. Antes dela, morava ali o velho Ezequiel, um homem solitário que passava os dias escrevendo em cadernos que ninguém nunca viu. Diziam que ele era um estudioso, talvez um historiador ou até um cientista, mas ninguém sabia ao certo. Ele desapareceu numa noite de inverno, muito parecida com aquela, sem deixar rastros. A casa ficou vazia por anos, até Dona Clara chegar, vinda de sabe-se lá onde, com suas malas pesadas e seu silêncio impenetrável. Desde então, o sótão passou a ser o coração do mistério. Alguns diziam que Ezequiel nunca saiu de lá, que sua presença ainda rondava a casa, escondida nas sombras do sótão. Outros acreditavam que Dona Clara guardava algo lá em cima, algo que não podia ser visto, algo que ela protegia com unhas e dentes. Enquanto a cidade dormia, alheia ao que se passava na Rua das Acácias, a casa de Dona Clara parecia acordada, atenta. O rangido no sótão cessou, mas a luz continuou a piscar como um farol em um mar de trevas. E então, algo novo cortou o silêncio. Um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído no chão. Não era um som comum, como o de uma cadeira tombado ou um livro escorregando. Era algo mais denso, mais vivo. A neblina, que até então se movia lentamente, pareceu se agitar, como se respondesse ao que quer que estivesse acontecendo dentro da casa. Para os moradores de Pedra Branca, a casa de Dona Clara era mais do que um lugar. Era um enigma, uma história que ninguém ousava contar até o fim. E naquela noite, enquanto a cidade dormia sob o peso do frio e da neblina, algo no sótão parecia estar acordando. Algo que talvez estivesse esperando há muito tempo. Algo que não podia mais ser contido. Continua,